A Lei 12.619 de 2012, de 30 de abril de 2012, dispôs acerca do exercício da profissão de motorista. Alterou dispositivos da CLT para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Não trouxe a partir de quando iniciaria sua vigência, ou seja, a vacatio legis. Aplica-se dessa forma o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a qual diz que terá vigência no território nacional a lei 45 dias após a sua publicação. Desta forma, a vigência dessa nova lei do motorista aplica-se a partir de 14 de junho de 2012. O artigo 1º da nova lei diz que é livre o exercício da profissão de motorista profissional atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas na nova legislação. No seu parágrafo único, diz que integram a categoria de motorista profissional de que trata a legislação os motoristas profissionais de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam atividade mediante vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou categorias econômicas. O inciso 1 diz transporte rodoviário de passageiros e o inciso 2, transporte rodoviário de cargas. O artigo 1º da nova lei diz que é livre o exercício da profissão de motorista profissional atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas na nova legislação. No parágrafo único, diz que integram a categoria de motorista profissional os motoristas profissionais de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam atividade mediante vínculo empregatício nas seguintes atividades ou categorias econômicas. E no inciso 1º fala transporte rodoviário de passageiros e no inciso 2º transporte rodoviário de cargas. Aí nós vamos para o Código de Trânsito Brasileiro que fala em seu artigo 145, inciso 4º, os requisitos para a pessoa se habilitar-se nas categorias D e E para conduzir veículos de transporte, veículos de carga e outros. O artigo 2º da nova lei diz que são direitos dos motoristas profissionais, além daqueles previstos no capítulo 2, título 2 e no capítulo 2, título 8 da Constituição Federal, acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional em cooperação com o poder público, que o motorista, no inciso 2, pode contar por intermédio do Sistema Único de Saúde, o atendimento profilático, terapêutico e reabilitador em relação às enfermidades que mais acometem os motoristas, consoante levantamento oficial. O inciso 3º da nova lei garante que o empregado não vai responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação no cumprimento de suas funções. Esse dispositivo legal deve-se fazer a leitura junto com o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, o qual traz as hipóteses em que o empregador pode fazer desconto no salário do empregado. A desídia, nesse caso, deve ser comprovada pelo empregador, sendo, em caso de comprovação, inclusive motivo de justa causa, conforme artigo 482, a linha E da CLT. E a questão de eventualmente isto ser levado em juízo vai implicar no ônus da prova, certo? De ser do empregador, conforme artigo 818 da CLT, combinado com o artigo 333 do CPC. O inciso 5 do artigo 2º da lei trouxe o que eu entendo a principal alteração para a categoria dos motoristas, pois ela trouxe que a jornada de trabalho e tempo de direção do motorista deverá ser controlada de maneira fidedigna pelo empregador, que poderá valer-se de diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 74 da CLT, ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos a critério do empregador. Não se aplica mais, em nenhuma hipótese, o artigo 62, inciso 1º da CLT, o qual rezava que não necessitava de controle de jornada o empregado que tivesse atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Deste modo, a OJ 332 da SDI 1, que diz que o tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho do empregado que exerce atividade externa, está parcialmente derrogada. Por quê? Eventualmente o tacógrafo pode não somente ele, sozinho, controlar a jornada de trabalho do motorista. No entanto, a utilização do tacógrafo está autorizada pelo artigo 2º da lei como meio eletrônico do controle da jornada de trabalho do motorista. Também a súmula 428 do TST, que fala acerca do uso do bip, pager ou aparelho celular pelo empregado,
que não caracterizaria desta forma somente pelo uso desses equipamentos eletrônicos o sobreaviso ou o tempo de disposição do empregado em relação ao empregador, ela acaba sendo derrogada de uma certa forma pela nova legislação, porque a nova lei trouxe esta possibilidade da utilização de meios eletrônicos para o controle da jornada do motorista. E, em várias jurisprudências e decisões judiciais, nós já vimos decisões em que o uso do telefone celular efetivamente era utilizado pelo empregador para o controle da jornada de trabalho do motorista externo. Também em relação aos meios telemáticos e eletrônicos de controle de jornada e de subordinação do empregado, tivemos recentemente, no ano passado, a alteração do artigo 6º da CLT e o seu parágrafo único que trouxe esta possibilidade. Em relação à nova legislação, o parágrafo único do artigo 2º diz que é garantido aos profissionais motoristas empregados referidos na novel legislação, o benefício de seguro obrigatório, custeado pelo empregador e destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas atividades, e determina um determinado valor mínimo desta cobertura. Entendeu assim o legislador em razão dos maiores riscos que esses profissionais estão inseridos no desenvolvimento de sua atividade. O artigo 3º da nova lei acresceu letras ao artigo 235 da CLT, no capítulo referente às disposições especiais sobre a duração e condições de trabalho. Incluiu a seção 4A com o título do serviço do motorista profissional. O artigo 235-B da CLT diz que são deveres do motorista profissional : o inciso 7º diz especificamente que o motorista deve submeter-se a teste de programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador com ampla ciência do empregado. Eventualmente, este inciso pode ser passível de uma alegação de inconstitucionalidade em razão de estar ferindo o direito à privacidade do empregado. Entretanto, isto é algo que pode acontecer eventualmente no futuro, mas tem essa disposição legal que deve, num primeiro momento, ser observada pelos empregados. O parágrafo único desse mesmo artigo diz que a inobservância do disposto no inciso 6º e a recusa do empregado em submeter-se ao teste do programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso 7º serão considerados infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Neste caso, a penalização prevista na lei é, eventualmente, uma punição com justa causa aplicada pelo empregador ao empregado, nos termos do artigo 482, a linha H da CLT. O artigo 235-C diz que a jornada diária de trabalho do motorista profissional será estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Neste caso, aplica-se o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz que a duração de trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. No inciso 16 do mesmo artigo 7º da Constituição Federal, ela traz a garantia do reconhecimento dos acordos e das convenções coletivas. Ou seja, desta forma, a jornada de trabalho do empregado motorista fica limitada a 8 horas diárias e 44 semanais, exceto em disposições legais que digam de modo diferente como há nessa nova legislação, como vamos ver à frente. O parágrafo 1º do artigo 235-C diz que admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 horas extraordinárias. Tal dispositivo legal deve ser lido conjuntamente com o artigo 59 da CLT, que permite esta prorrogação da jornada de trabalho em até 2 horas por dia. O parágrafo 2º diz que será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador. E aí a legislação não mudou em nada. Aplicamos, neste caso, o artigo 4º da CLT, que fala do tempo à disposição do empregado em relação ao empregador. No entanto, exclui expressamente a lei aqui o tempo do intervalo para refeição, repouso, espera e descanso. A lei inovou essa questão do tempo de espera para o motorista.
O parágrafo 3º, ainda do artigo 235-C, diz que será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 horas a cada 24 horas e descanso semanal de 35 horas. Neste caso, a legislação explicitou mais uma vez em relação ao motorista o que já está escrito na legislação trabalhista, especificamente a categoria geral dos empregados, nos artigos 66 e 67 da CLT. O parágrafo 4º do mesmo artigo diz que as horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimos estabelecidos na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, a jornada extraordinária será paga com um acréscimo de no mínimo 50%, podendo a convenção ou acordo coletivo de trabalho instituir um percentual maior para o pagamento dessas horas extraordinárias. Ainda, o parágrafo 5º desse mesmo artigo 235-C reza que a hora de trabalho noturno aplica-se o disposto do artigo 73 da Constituição Federal. O parágrafo 6º diz que o excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumento de natureza coletiva, observadas as disposições desta consolidação. Quando a lei traz esta questão da observadas as disposições previstas nesta consolidação, ela quer dizer que deve-se observar o artigo 59 da CLT relativos aos acordos e convenções coletivas para compensação e prorrogação de jornada. O parágrafo 8º do artigo 235 trouxe uma importante inovação em relação aos motoristas. Ela diz que são consideradas tempo de espera as horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas, que ficar aguardando para a carga ou descarga do veículo no embarcador, destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias. E aí o legislador trouxe a seguinte situação: o empregado que fica nestas situações trazidas pelo parágrafo 8º, parado à disposição do empregador, prestando serviços em razão da especificidade da sua atividade, não é computado como jornada extraordinária. E aí o parágrafo 9º, ele diz a forma como é feito este pagamento. E diz lá o parágrafo 9º do artigo 235-C, que as horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no salário hora normal, acrescido de 30%. Assim, somente se ultrapassarem a jornada normal é que serão indenizadas essas horas com um adicional de 30%. Caso contrário, a remuneração será integral da hora trabalhada, pois o empregado está à disposição do empregador dentro do seu horário de trabalho. O artigo 235-D da CLT diz que, nas viagens de longa distância, as que são consideradas aquelas em que o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, deve ser observado intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas de tempo ininterrupto de direção, podendo esse intervalo ser fracionado entre o tempo de direção e o de descanso, desde que não completadas as 4 horas ininterruptas de direção. O inciso 2º diz que o intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, ele pode coincidir ou não com este intervalo de descanso a cada 4 horas de direção que traz o inciso 1º. Ainda, o inciso 3º diz que o repouso diário do motorista deve ser obrigatoriamente feito com o veículo estacionado, podendo ser feito na cabine do veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou ainda em hotel, ressalvada a hipótese de direção feita por dupla de motoristas, conforme o artigo 235-E, que nós vamos ver a seguir. O artigo 235-E, em continuidade à linha anterior, disse que ao transporte rodoviário de cargas de longa distância, além do previsto no 235-D, que já vimos, serão aplicadas as regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada. O parágrafo 1º diz que, nas
viagens com duração superior a uma semana, o descanso semanal do motorista não será mais de 35 horas, e sim de 36 horas por semana trabalhadas ou fração semanal trabalhada, e o seu gozo ocorrerá no retorno do motorista à sua base, da matriz ou filial ou para o seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido descanso. Isto ocorrerá quando o motorista fizer viagens. O país é muito grande e hoje em dia, com o Mercosul, viagens em países da América do Sul são muito comuns pelas empresas. Isso acontecerá quando o empregado fizer viagens com duração de mais de uma semana, podendo em alguns casos durar até mais de um mês ou alguns meses, quando vai para o norte e nordeste do país ou para outros países do Mercosul. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo diz que é permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 horas, mais 6 horas a serem cumpridas na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário. Ou seja, este repouso semanal do empregado que faz essa viagem de longa distância pode ser fracionado às 36 horas garantidos pelo inciso anterior, que seja feito em 30 horas ininterruptas, e depois as 6 horas restantes têm que ser feitas na mesma semana em continuidade àquele repouso de 11 horas diários que é garantido a todos os motoristas. O parágrafo 4º ainda diz que o motorista fora da base da empresa que ficar com o veículo parado por tempo superior à jornada normal de trabalho fica dispensado do serviço. E aqui aplicamos mais uma vez o artigo 4º da CLT, porque se o motorista fica com o veículo parado por tempo superior à sua jornada de trabalho, por algo que não é de responsabilidade sua, ou seja, ele deveria estar trabalhando, mas o veículo está quebrado, houve um congestionamento na estrada, houve um acidente, aquele tempo da sua jornada normal conta-se como tempo de trabalho e ele fica dispensado do serviço. E daí tem uma vírgula nesse parágrafo que diz, exceto se for exigida a permanência junto ao veículo, hipótese em que o tempo excedente à jornada será considerada de espera. Ou seja, se o motorista deve ficar parado junto com o veículo no engarrafamento ou em alguma situação em que ele deve ficar junto com o veículo, o tempo que ele fica parado é tempo de trabalho, conforme o artigo 4º da CLT, e o que excede a jornada normal de trabalho dele não será jornada extraordinária, e sim tempo de espera indenizado a 30% do salário hora, como já vimos acima. No parágrafo 5º, diz que nas viagens de longa distância, a duração nas operações de carga e descarga e nas fiscalizações em barreiras fiscais ou aduaneiras de fronteiras, o tempo parado que exceder a jornada normal será computada como tempo de espera e será indenizado na forma do parágrafo 9º do artigo 235-C da CLT. O parágrafo 6º diz que, nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que exceder a jornada normal de trabalho em que o motorista estiver em repouso no veículo em movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado à razão de 30% da hora normal. Ou seja, a legislação trouxe esse novo conceito aqui na lei do motorista a respeito do tempo de reserva, que é aquele tempo em que o motorista ele não está dirigindo, mas ele está no banco ali do passageiro, viajando junto com o outro motorista, aguardando o momento em de efetivamente dirigir o veículo. Esse tempo em que ele está viajando junto com outro motorista, mas não está dirigindo, a lei chamou, conforme o parágrafo 6º que acabamos de ver, de tempo de reserva. E o pagamento deste tempo é de 30% da hora normal. O parágrafo 7º do artigo 237-E diz que é garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso diário mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo, em alojamento externo ou em cabine leito, mas com o veículo estacionado. Então, para os motoristas que trabalham em dupla, em que um vai dirigindo o veículo e o outro está naquele tempo de reserva que acabamos de ver, é garantido um repouso mínimo de 6 horas fora do veículo ou com o veículo estacionado. O parágrafo 9º diz que, em caso de força maior devidamente comprovado, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair da situação de emergência e chegar a um local seguro ou ao seu destino.
Esse dispositivo legal, ele traz uma similitude com o artigo 240 relativo aos ferroviários, que inclusive prevê uma hipótese de justa causa para o empregado ferroviário que nega-se a fazer horas extras enquanto não sair desta situação de emergência. O parágrafo 10 do artigo 235-E diz que não será considerado como jornada de trabalho nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração o período que o motorista ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo do intervalo de repouso diário ou durante o gozo de seus intervalos intrajornadas. Essa situação legal trouxe especificamente uma situação que ocorre muito no foro trabalhista, em que os empregados vêm pedir horas extras em razão de serem obrigados a usufruírem os intervalos junto ao veículo do empregador. Com a nova legislação, o empregado ficando espontaneamente junto ao veículo, já diz a nova lei que não será considerado como hora de trabalho, e sim como hora de intervalo. O parágrafo 11 diz ainda que, nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde lhe siga embarcado e que a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º do artigo 235-C, ou seja, aqueles intervalos para refeição, intervalo diário ou semanal, esse tempo não será computado como jornada de trabalho, a não ser o tempo restante que será considerado como tempo de espera. Ainda, o parágrafo 12 diz que aplica-se o disposto no parágrafo 6º deste artigo ao transporte de passageiros de longa distância em regime de revezamento. Relativamente ainda à jornada de trabalho, o artigo 235-F disse que convenção e acordo coletivo de trabalho poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 de descanso para o trabalho de motorista, mas em razão da especificidade do transporte, da sazonalidade ou de característica que o justifique. Ou seja, o empregador vai ter que justificar esta jornada de trabalho de 12 horas por 36 de descanso em razão dessas características trazidas pela lei. Não poderá qualquer empregado em qualquer situação de transporte trabalhar nessa jornada 12 por 36, mas apenas com essas especificidades nessas situações específicas trazidas pela nova legislação. O artigo 235-G diz que é proibida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar a violação das normas da presente legislação. Com esta alteração específica desta linha do artigo 235, trouxe um novo paradigma para a questão da remuneração dos motoristas. É absolutamente muito comum vermos nas ações trabalhistas e na própria realidade da sociedade em que vivemos a remuneração dos motoristas mediante comissão, por quilômetro rodado ou por tonelagem de carga transportada. A nova legislação ela não proibiu esta forma de remuneração. No entanto, somente é legal essa forma de remuneração se ela não violar normas ou possibilidade da segurança, de afetar de alguma forma a segurança do transporte da carga ou violação das regras de trânsito. O artigo 235-H trouxe que outras condições específicas de trabalho do motorista profissional, desde que não prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo jornadas especiais, remuneração, benefícios, atividades acessórias e demais elementos integrantes da relação de emprego, poderão ser previstas em convenções e acordos coletivos de trabalho, observadas as demais disposições da CLT. Esse dispositivo legal nada mais é do que uma releitura, do que um dispositivo específico trazido no capítulo referente aos motoristas do artigo 444 da CLT, que diz que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém as disposições de proteção do trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Ou seja, tudo que não vá prejudicar o empregado, mas sim implementar o seu contrato de trabalho, trazer mais vantagens para o empregado, podem ser acordados entre empregado e empregador. Por fim, o artigo 4º da nova lei
trouxe um novo parágrafo ao artigo 71 da CLT, o parágrafo 5º, que aplica-se especificamente em relação aos motoristas. Ela diz que os intervalos expressos no caput e no parágrafo 1º do artigo 71 poderão ser fracionados quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor do transporte coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e concedidos os intervalos para descansos menores e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada de trabalho. A nova legislação dos motoristas também trouxe importantes alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Para nós, aqui, em relação à legislação de trabalho, foram várias alterações e vários novos conceitos trazidos pela nova legislação. No entanto, só o tempo e a forma de aplicação desta legislação no campo prático das empresas e em relação aos motoristas é que vai trazer o real alcance da lei e da real forma em que ela será observada pela sociedade. Relativamente às decisões judiciais, demorará certamente algum tempo para que comecem a surgir eventuais demandas pela aplicação da nova legislação e um tempo maior ainda vai demorar para que a jurisprudência e a doutrina assentem um entendimento uniforme acerca do alcance e da aplicação desta nova legislação.